Boa noite, igreja, graças e paz. Eu estava pensando naqueles tempos que o prelúdio, né, era aquelas músicas gregorianas e tal, né, tudo muda. Povo de Deus, vamos começar lendo um texto sagrado. Encontra-se no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Capítulo 12, os versos 12, 13 e 14. Capítulo 12, versos 12, 13 e 14. Muda aí. Eu vou ler o 12, a igreja lê o 13, e juntos nós iremos ler o 14. Amém? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Todos. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Muito obrigado. Podem sentar. Que essa brilhante e esclarecedora palavra de Paulo seja a palavra que venha nortear os nossos ensinos nos meses de junho e de julho, quando serão abordados nos domingos o tema que trata da comunhão. Amém? Estamos muito gratos a Deus pela oportunidade da noite desse dia celebrarmos aqui a Santa Ceia do Senhor. Durante o dia de hoje eu estive com a nossa congregação no Bom Jardim. Estava tendo lá o Dia da Família. Pela manhã teve um momento de café comunitário, teve um momento de ministração da Palavra de Deus e um almoço lá para os irmãos, só que eu não fiquei para o almoço. Somente nesse momento, mais cedinho da manhã, a gente estava ali com eles. E hoje à noite aqui, juntos, celebrando o nome do Senhor Jesus e em comunhão. Lembrando a igreja que nós estamos há uma semana da Festa do Milho. Se tiver aí o slide, por favor, Letícia. A Festa do Milho é um evento histórico, faz parte da tradição da nossa comunidade, não somente da nossa igreja. E eu queria relembrá-lo dos compromissos que você assumiu aí, colocando o seu nome em alguma das listas, tá certo? Procura aí os irmãos que você colocou o nome. Hoje é a data limite para a gente fazer um apanhado de quanto foi possível arrecadar. Então, quero só encorajá-lo a dar sua observação nesse sentido. E lembrando que, antes de qualquer tudo, a sua presença é indispensável. Nós queremos muito que você esteja aqui no próximo sábado e que você traga pessoas, convide pessoas, porque é essa sua participação na comunidade que nós vamos estar aqui repleto de pessoas participando, tá bom? Só para relembrar, lá fora nós temos a banca das preciosidades, que são os alimentos. Tudo que é feito em termos de comida regional vai estar lá fora. Aqui dentro a gente tem as barracas, né, com as brincadeiras, como a da pesca, do tiro ao alvo e muitas outras coisas bacanas. Então você vindo, você vai entender como é que funciona. Quem ainda não participou, vai ser muito interessante, tá bom? E com certeza vai trazer um momento de comunhão. Essa festa, oportunamente, nessa data, ela vai trabalhar ainda mais o tema desses 2 meses, né? Que fala da comunhão, que fala desse momento da partilha.
e com certeza a sua vinda vai ser um momento para brilhantar ainda mais esse grande momento. Amém? Conto com a sua contribuição. Nós temos aí a programação da semana. Nós queremos que pelo menos a quinta-feira seja focado na intercessão pelo evento de sábado. Os irmãos vão estar aqui na sexta-feira já começando a organização, certo? Fazendo uma mudança no cenário para dar-se uma ênfase maior da importância e da magnitude que é a festa do milho, que ela representa para nós aqui na Igreja de Cristo no Parque Genibaú. Amém? Ontem também, só para como notificação, eu e Ana na Igreja de Cristo do Parque Araxá. A igreja completou nesses dias 76 anos de história e nós estivemos ali tanto representando a igreja local do Genibaú como também a região, esperando em Deus que Deus possa abençoar aquela amada igreja e ali sempre trazer um desenvolvimento novo, algo que possa trazer alegria ao coração daqueles irmãos. E hoje comemora, eu não lembro bem a data, mas já aí acima dos 40 anos, que é a Igreja de Cristo do Parque do Jardim Guanabara. Inclusive para mim estar com eles hoje, mas Santa Ceia eu não abro mão do Genibaú. E aí eu pedi o pastor Mateus para estar ministrando a ceia lá e comemorando com os irmãos. Se eu não estou enganado, é 49 anos de igreja. Aí 54 já é uma mocinha de, né, meio centenário aí. Uma mocinha de meio centenário. Não, hoje em dia, né, eu, por exemplo, não me acho tão velho. Quantos anos você acha que eu tenho? Não fale, né? Mas por aí você dá para entender que quando você não acha que 54 não é velho, né? Porque você está aí num negócio muito próximo. Então, irmãos, são esses eventos que nós temos e esperando em Deus que Deus possa abençoar e fortalecer ainda mais a nossa igreja. Amém? O irmão Oswaldo, nosso presbítero, já colocou no grupo, tá certo? O que nós teremos aí após o culto. A gente sabe que o culto de ceia, a gente não pode fazer um culto atropelado, é uma programação que tem um significado muito relevante para nós como cristãos, mas depois do culto, nós temos uma cantina formada ali atrás, todo mundo trabalhando, o cheiro acho que está vindo até aqui, então você não vai embora. Se você tinha não feito coisa para ficar para janta, aproveita e janta com a gente aqui, tá certo? Está preparado algo bacana, de muito sabor e que com certeza você vai gostar muito, tá certo? Depois a programação, você já sabe, seu compromisso não é ir embora, seu compromisso é dar uma chegadinha ali na cantina e fazer parte desse momento de celebração, também no momento de comer juntos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e teu coração. Eu tenho tido uma preocupação com a ausência de alguns jovens que eu não tenho visto aqui desde o culto da última ceia, né? Os meninos principalmente, pelo menos uns 3. Eu estou aqui sentindo falta, depois eu vou começar com o Caio. A gente risca do livro da vida, se dá mais uma chance, né? Mas a gente tem que, de certo modo, fazer uma cobrança para que essa turma entenda do valor que é a celebração em conjunto, como igreja. Eu estou muito animado, porque nós temos aqui um grupo de adolescentes que estão vindo como um trator bem governado, mas arrastando tudo. Não é desgovernado não, a coisa está vindo propositada, orientada, participando de estudos, biblicamente fundamentada, e nós estamos recebendo essa turma que já tem feito aqui algumas apresentações e tem sido para nós assim um calor para o nosso coração, tá certo? Quem são os juniores que estão aqui hoje? Fiquem de pé, só os juniores, fiquem de pé. Vamos aplaudir, tem mais um aqui. Aquele ali é bonitão, aquele ali vai atrair outras junioras, né, para participar desse momento. Já? Meu Deus do céu, sangue do Cordeiro. Dá paciência a essa mãe, Jesus. Quando começaram a bater o portão, cadê o Neemias? Cadê o Neemias? Cadê o Neemias? O Neemias está aí.
E Deus abençoe poderosamente nossas juniores. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Depois nós teremos a ministração da palavra de Deus. E depois momento de celebração da ceia. E depois encerramento. E depois momento de jantar em conjunto. E depois ir para casa. E depois alugar um filme predileto que você queira fechar à noite. E depois comer uma pipoca. E depois repousar. E se você não tiver nada que atrapalhe aos casados, não perca tempo vendo televisão. Tem coisa mais interessante para você fazer e vai dar certo. Amém? Alugar uma fita lá na locadora. Cuidado para você, quando for entregar, devolver rebobinada, senão paga multa. Vamos louvar o nome do Senhor. E esse cantor de rock aí? Gostou? Acho que ele tá escondendo. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Tudo bem? Vamos ficar em pé? Nesse momento eu queria pedir ajuda aí a 2 voluntários para a gente fazer a oferta, o momento de ofertório. Cadê os 2 voluntários? Onde estão? Lá vem. Benedito. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui, pela tua fidelidade, bondade e graça. Colocamos diante de ti, Senhor, as nossas finanças. Nós temos muito aqui te agradecer por até que tu não ter deixado faltar. Abre, Senhor, nossa visão para a tua provisão, para que a gente consiga enxergar aquilo que tu faz, chegar até os nossos lares, até nossos armários, até as nossas carteiras. E com o coração grato que a gente possa também retribuir, ajudando e colaborando com a tua casa naquilo que a gente pode e da melhor forma possível, de acordo com o que o nosso coração indica. Nos ajuda, Senhor, em tudo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
sol amarelo pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior de todo mundo está contando a minha história.
Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tens mostrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tens enchido nossas lâmpadas e tens feito sua vide tens enchido nossas lâmpadas e tem feito sua vinde florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és. A sua vida, ela tem um objetivo. Deus, ele não jogou semente no ermo. Quando o Senhor fala para nós sobre a ilustração da semente, da parábola, Ele não está ensinando nem mostrando que Ele lança semente ao ermo de qualquer jeito, mas é a forma como as pessoas compreendem quando a palavra de Deus é lançada. Deus lhe criou para louvá-lo e para bendizê-lo. Nós estamos aqui para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Seja aqui, na nossa casa, no trabalho, na rua, em todo lugar. Nós precisamos, nesses últimos dias, dizer que nós somos igreja e defender porque nós somos igreja. Muitas pessoas têm tido uma visão do evangelho muito distorcido. E por conta disso, muita gente tem fugido, temido. A perda do valor, ou dos valores da fé cristã, infelizmente acabaram por cair numa vala comum. E por conta disso, a igreja, ela tem tornado a sua carreira, a sua caminhada cristã, nesses dias, é uma percepção minha, às vezes como campo de ninguém. Nós precisamos defender por que somos cristãos. Por que eu sou cristão? A palavra dessa noite repousará sobre o tema igreja, lugar de partilha, compaixão e comunhão. Eu gostaria que você fizesse uso da palavra de Deus ou não, já está também no Data Show. E eu coloquei essa imagem da garotinha, a imagem que corre aí nas redes, né? Ela, um lugar aí, eu não sei aonde, não pesquisei, ela está ajudando essa imagem de um Cristo, né? Ou desse Cristo. Ele está com a cruz pesada sobre ele e ela, na sua inocência, ela vai tentar ajudá-lo a não sofrer tanto.
Esse deve ser o ambiente da igreja, em que nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente, em que a cruz do outro se tornará muitas vezes pesado, porque a partilha, ela não foi feita. E se a partilha não foi feita, a contribuição do outro, compreendendo o sofrimento, a dor do outro, talvez não foi percebido. Mas vamos lá. Leitura está no livro de Atos, capítulo 42, capítulo 2, versos 4:2, 4:6 e 4:7. Esses 3 versículos. Eu acredito que você já deve ter me ouvido falar alguma coisa desse capítulo, mas a palavra de Deus, ela é inesgotável. Assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós estamos fazendo uma leitura de um texto que marca o nascimento propriamente dito da igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vem para formar uma comunidade agora em que ele chama de os chamados para fora. E essa comunidade, a comunidade que são seus seguidores, são exatamente as pessoas que ouviram a sua mensagem e que permitiram que a semente caísse no campo que fosse produtivo. Essa nova comunidade é a comunidade do corpo de Cristo. Ao fazer parte dela, pode passar, o indivíduo ele nasce de novo, porque não tem como ele fazer parte dela sendo o que ele foi lá no passado. O texto é tão interessante porque tem um momento em que um homem chega a visitar Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, e ele vai à noite, não querendo ser percebido, não querendo ser visto. Pelo menos essa é uma leitura que é feita daquele homem. Nicodemos, ele tem um encontro com Jesus às escuras, e nesse encontro que ele tem com Jesus, ele pergunta como ele deve fazer para herdar o reino dos céus. Quando o Senhor tem um encontro com Nicodemos, o Senhor é enfático e diz: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. No entendimento daquele homem, o nascer de novo seria uma visão muito remota e incompreensível, a tal ponto que ele chega a pensar que teria que retornar ao ventre de sua mãe e passar pelo processo de um nascimento. O Senhor deixa bem claro que ele não está se retratando de um nascimento de sentido natural, mas um nascimento que tem exatamente esse propósito. O texto de João capítulo 3, versículo 3, ele diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascimento proposto por Jesus era o nascimento, e é o nascimento, que vem, portanto, da água e do Espírito. Nós estamos falando que agora são esses os que estão fazendo parte da comunidade dos crentes, dos santos, aqueles que estão adentrando a igreja ou se tornando igreja. Quando a palavra de Deus, ela cria um impacto de transformação em minha vida, Deus agora me acolhe em sua família, e como alguém precisa nascer para ser membro, parte de uma família, Deus proporciona pelo sacrifício do Cristo bendito, que agora nós nos tornamos família de Deus, porque nós nascemos pelo Espírito, como diz o texto, e pela água. A água é uma simbologia
da palavra de Deus que traz ao nosso coração a transformação, a purificação daquilo que eu era e daquilo que daqui para a frente precisarei ser. O Espírito de Deus é Ele quem traz o convencimento. O próprio texto diz isso, de João capítulo 16, nos versos 9 a 11, quando ele diz que o homem, ele é pelo Espírito Santo convencido do juízo, do pecado e da justiça. Vivendo esse novo, eu agora sou renascido, eu sou regenerado, gerado de novo, nascido de novo, não reencarnado, não tornado novamente alguém que retorna ao ventre de uma mulher, como embrião se torna bebê e vê um novo nascimento, não nesse aspecto. Ele não está retratando como um nascimento natural, mas como alguém que compreende o poder transformador da palavra de Deus, e que essa palavra impactando a sua vida, ela vai gerar nesse indivíduo, nessa pessoa, nesse sujeito, uma mudança de direção, de comportamento. A palavra é convenção. Talvez você diga, pastor, eu conheço alguém que frequenta a igreja e a vida dele não é nada diferente daquilo que ele fazia antes. Eu conheço alguém que frequentava a igreja, até parecia que tinha uma vida totalmente convertida e de repente tudo mudou. Eu queria que você não olhasse para o outro com os sentimentos que nós infelizmente nutrimos da desconfiança, do preconceito, da rejeição. Quando eu olho para a comunidade de Jesus, eu vejo na comunidade de Jesus a comunidade que acolhe, que abraça, que envolve. O texto é tão claro com relação a isso, porque pessoas colocavam em dúvida com quem Jesus andava. Se andavam com alguém que no passado era uma prostituta, se andava com alguém que no passado era um ladrão, se andava com alguém que no passado era um mentiroso. Mas Jesus sabia muito bem quem eram as pessoas que caminhavam com ele. E o interessante é que ele permite que essas pessoas sejam as pessoas que pudessem estar de fato próximas a ele. Isso é tão real e profundo e transformador, que tem uma mulher que foi apanhada em adultério no capítulo 8 de João. E quando ela é trazida como que a um tribunal, na esperança dos seus algozes, de que ali na verdade 12 estavam para ser julgados, um era o Cristo, se julgasse erroneamente, o outro a mulher que havia uma culpa. E esse Cristo que abraça e compreende a fragilidade e a dor do outro, ele não se preocupa com quem com ela estava pecando. Ele não demonstra que a sua vestimenta, possivelmente rasgada e talvez exposta, parte de seu corpo, pelo fato do flagelo que ela já havia sido empurrada e sofrendo, e de modo incomum, a mulher que está agora diante de Jesus, ela não esperava nada melhor ou nada maior que não uma sentença de morte, pois a mesma tinha conhecimento também da lei. Contudo, diante do cenário que se desenha na sua cabeça, é completamente desconstruído. Pois o Cristo bendito, ao olhar para ela, ele olha com o olhar da compaixão. E com o olhar da compaixão, ele traz àquela mulher a necessidade de compreender a importância da vida. Ela está vida e vai continuar com vida. Ele deixa muito claro que aqueles que estavam ali não eram melhores do que ela. E aqueles que estavam ali não tinham capacidade moral de julgá-la. A tal ponto que ele diz que se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto sagrado nos ensina
que todos foram embora, restando Jesus e a mulher. A comunidade de Jesus é uma comunidade que acolhe, é uma comunidade que faz a justiça pela justiça, com verdade. Ela não se dispõe e não está proposta a se submeter a um juízo de valores do mundo que julga pela aparência, nem tampouco investida de conceitos preconcebidos do próximo, a não ser o amor, o qual nos foi ensinado por Jesus. Se você fizesse um exame, e no seu exame você se perguntasse quem era você antes de Jesus, o que você poderia descrever da sua vida outrora? É bem verdade que algumas pessoas aqui não tiveram a triste oportunidade de viver no pecado, de ter uma vida preguiça no pecado. Não usaram drogas, não se prostituíram, não mentiram. É bem verdade que muitos aqui, inclusive, tiveram a honra de já nascer nos arraiais da igreja, nos seus muros. Mas sabe o que é interessante? Que aquele que chegou também não vai estar tão diferente de mim. Lembra da parábola, o qual Jesus diz que um que entrou no trabalho cedo pela manhã, o outro meio-dia e o outro quase ao final da tarde, e no final do dia todos receberam um salário igual? O Senhor está nos ensinando que não é o tempo, ele é importante, mas é como o Senhor nos vê. Enquanto os que estavam na seara há mais tempo criticaram, reclamaram, queixaram-se da forma que na concepção deles era injusta, Jesus deixa bem claro que Ele tem um olhar sobre nós de uma forma igual. Ele conquistou para nós, porque Ele gerou em nós uma mudança benéfica e transformadora. Paulo, escrevendo a Tito, Paulo diz: Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Quem é Ele? A fim de que, justificados, por quê? Nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Paulo deixa bem claro que a oportunidade que recebemos é uma oportunidade proporcionada por Cristo. E que essa oportunidade que por Ele foi nos dada, é nos dada como sinal de graça. Da graça que se revela, do favor imerecido. E que por sua obra, tão somente sua obra, Ele nos dá a oportunidade de nos tornar herdeiros agora com Cristo. Portanto, fazer parte da comunidade dos santos envolve todo um preço que foi pago não por nós, todo um valor que foi gerado sobre nós, mas não por nós, mas por Cristo. Se você está aqui hoje, está porque o Senhor, Ele comprou a sua vida, Ele valorizou a sua vida, e Ele deu a você a oportunidade da vida.
Fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, é uma dádiva, é uma honra. E quando eu estou me referindo da importância de fazer parte da igreja, por favor, não olhe para essas paredes, não olhe para esse telhado, porque isso não é igreja. Esse lugar é um santuário, é uma casa de oração, é um templo. Nós somos a igreja. E eu sou igreja aqui, eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja no meu trabalho, eu sou igreja onde eu estiver. A adoração que eu tenho a Deus em todos os ambientes, eu tenho a Deus em todos os lugares, e eu preciso ter essa consciência de que eu sou igreja, e o valor que eu tenho como igreja me dá essa honra de ser co-herdeiro com Cristo. Não é de pouco valor, não é de nenhum valor, não é de desmerecimento nenhum, mas por graça de Deus, que Ele nos fez ser de fato uma nova criatura. Porém, no ambiente dos santos, é provável que nós vivamos também o antagonismo. Porque pensar diferente, agir diferente, faz parte do ambiente em que nós estamos. Você briga com seus irmãos em casa? Você já brigou pelo tamanho da coxa do frango que foi dado para você e que para o outro não? Você brigou se ganhou um presente e o outro não? Por nada você de repente se desentendeu com o seu parente, o seu irmão ou sua irmã? Por que você acha que na igreja não seria diferente? O que é o antagonismo? Ou simplesmente antagonismo? Ação que se desenvolve de modo oposto. Tendência para se comportar de maneira contrária. Oposição. Pastor, mas isso não é ruim? Eu não falei que isso é bom, não. Eu falei que isso pode acontecer. Bom é que não tivesse oposição entre nós. Mas em dado momento, situações, vez ou outra, pensamentos diferentes poderão surgir. O que é que nós precisamos ter? Para não perder esse vínculo de comunhão, nós precisamos ter maturidade para discutir ideias e não pessoas. Nós precisamos ter maturidade para não ser ressentidos quando a nossa ideia não é aceita. Nós precisamos bom senso para entender que nem sempre a razão que eu tenho vai ser a razão de todos, nem tampouco aceita por todos. Nós temos, talvez, na nossa ingenuidade de pensar que as pessoas obrigatoriamente têm que comprar a nossa ideia. Nós precisamos compreender que num ambiente diverso que é a igreja, pessoas que nasceram em ambientes diferentes, uma cultura familiar diferente, um formato de família diferente, assim como é dentro de um casamento, como ilustração, nós estamos vivendo com o incomum, com o diferente dentro da relação da igreja. E na relação do incomum, os debates acontecem, os posicionamentos acontecem. Você quer ter um exemplo disso? Time de futebol. Mas foi bom. Foi não? Vamos trocar de assunto.
questões políticas, pensamentos divergentes. Se você é esquerda vai tudo para o inferno. Se você é direita, só a direita vai para o céu. Se você é do meio, você não vai para lugar nenhum. Se você é centrão, então, se deu mal. E na verdade, irmãos, isso não é uma guerra de quem sobe ou de quem desce ou de quem fica na coluna do meio. São ideologias, são pensamentos, são divergências. Nós precisamos compreender a discutir as ideias e não as pessoas. A discutir sobre o que elas pensam, o que elas propõem. E não sobre quem são elas. Eu preciso sair de um debate de mãos dadas com aquele que foi meu oponente, aquele que pensou diferente de mim, e não guardando um ressentimento sobre ele, acreditando que ele é meu inimigo. O único inimigo que nós temos chama-se Satanás. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 ao 18, Paulo deixa muito claro sobre quem é o inimigo e de que forma nós precisamos estar para combatê-lo. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Paulo diz o que para nós? Paulo orienta com todo cuidado. Ele diz, vocês precisam saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meu Deus, eu fiquei assim, Paulo é muito inteligente. Paulo encontrou aqui termos profundos para descrever características comuns em muita gente, mas não deve ser essas características que permeiam os cristãos. Paulo deixa bem claro que aqueles que fazem isso são os que são amigos do mundo e não são amigos de Deus. Os que pensam desse modo, os que têm como essência as características aqui apontadas por Paulo, Paulo diz, olha, esses não são amigos de Deus. Eles não querem ter amizades com Deus, são inimigos do mundo. Nós precisamos pensar dentro do conselho que Paulo nos dá para sermos cada vez mais amigos de Deus. Até mesmo porque agora eu faço parte da família dele. Até mesmo porque agora ele me comprou para ele. Eu sou filho e sou filha dele. Filhos e filhas dele. Eu tenho que pensar como ele me ensina como pensar. E eu tenho que agir como ele me ensina como agir. Essa imagem é de um culto na África. E essa imagem falou profundamente comigo. Porque eu vejo essa mulher abraçar a outra irmã como quem deseja puxar para dentro de si alguém que está fora. Com um abraço envolvente. Eu não sei se ela estava passando a dor de uma perda. Eu não sei se ela estava passando uma crise emocional. Mas eu sei que ela encontrou no abraço da outra um amparo tão necessário. Nós não sabemos nem abraçar, irmãos. Muitos de nós não sabemos nem abraçar. Deixa eu corrigir a frase. Nós não sabemos, muitos de nós, nem pegar na mão do outro. Porque a gente pega, às vezes, nas pontas do dedo. Nós não sabemos nem parar para ouvir.
Se alguém te chama para conversar um tema que é discursivo, oponente, nós estamos tão tensos, pensando na resposta que nós vamos dar, que a pessoa está dizendo assim, ó, escuta bem, eu te chamei aqui hoje porque eu pensei sobre o que eu tenho feito contigo, e aí eu queria realmente me reconciliar com você. A pessoa, quando fecha a boca, a outra não estava ouvindo, porque estava pensando em dar uma resposta, diz, olha, por mim, tanto faz como tanto fez, viu? Eu não gosto de você mesmo, tá? Aquilo que você fez comigo já machucou demais. O cara estava tão preocupado em dar uma resposta ofensiva, que ele acreditou que a outra estava falando coisas que o agredia. Tiago diz uma coisa que nós precisamos estar muito atentos a isso. Eu vou parafrasear o que Tiago diz. Tiago diz assim, Deus te deu mais para coletar do que para despejar. Pegou o mistério aí, irmão? Deus te deu 2 olhos para coletar. Não colete, por favor, a vida dos outros. Deus te deu 2 ouvidos para ouvir. Mas na hora de falar, Ele não te deu 4 bocas. Ele não te deu 3 línguas. Ele te deu uma única boca. São 4 caminhos de entrada e uma para saída. Ele está dizendo assim, ei, veja mais, observe mais, escute mais, e na hora de falar, pense muito bem, e tudo que você pensou, divida por 4, e só diga 1/4 dela. Ana, todos nós sabemos que enfrentou um processo depressivo, ainda está. E teve uma pessoa que nos visitou em certo momento, carinhosamente, fervorosamente. Eu acredito que o coração estava cheio de boa vontade. Aí a pessoa disse assim, levante-se daí, você é mulher de Deus. Negócio esse não é para estar sofrendo não. Como é que pode, rapaz? Mulher de Deus, esposa do pastor. Mulher de pastor não tem doença, né? Eu estou aqui fanhoso há 1 mês. Quando isso é dito, a intenção é boa, irmão, não julgue mal quem falou. Talvez é a nossa ignorância, o nosso desconhecimento, e que talvez por desconhecer a gente acaba menosprezando a dor do outro. Por que é que você está sofrendo? Eu quero saber, eu quero ouvir. São 2. Eu estou te olhando, eu estou vendo que você está quebrantada, você está com aspecto sofrido. Por que você está assim? Teve um momento que Jó passou por toda a quebradeira da vida dele, todo o sofrimento da vida dele. Aí 3 amigos de Jó chegaram e disseram o que para Jó? Jó, levante-se daí, você é um homem rico, um empresário bem sucedido. Foi desse jeito? Jó, você vai passar por essa, você não é o primeiro cara que quebra, você vai ficar de pé de novo, a tua empresa vai ser melhor do que a segunda. O que foi que eles falaram para Jó? Nada. Eles ficaram perto de Jó. Se Jó tivesse na mão um lenço, uma toalha para enxugar as lágrimas, ele tinha dito, me dá só um pedacinho. Eu quero chorar com você, Jó. Eu quero simplesmente estar perto de você e chorar com você, porque eu não estou conseguindo, do lado de fora, mensurar, medir, dimensionar a dimensão da dor que você sente no seu coração. Eu não estou conseguindo pesar, perceber como é isso. Por isso eu só quero chorar contigo. As pessoas menosprezam porque elas não entendem. É natural. Mas é preciso que nós possamos, de forma natural, compreender
que quando o outro chega com uma demanda para nós, ele está chegando porque ele tem confiança. E nós estamos muitas vezes quebrando a confiança dessas pessoas. Escutar mais, ver mais, falar menos. Você entende por que algumas pessoas que estão em processo depressivo se trancam? Se fecham? Eu vou te explicar por quê. Porque elas não querem visitas que não vão fazer bem para elas. As pessoas muitas vezes que estão em um processo de dor na alma, elas preferem se afastar. Sabe por quê? Porque nós somos sempre com o nosso enlatado de respostas pronta na mão. A gente tira o lacre, aí tem resposta para tudo. A caixinha das respostas. Ao invés de fazer bem, faz mal. Ao invés de ajudar, atrapalha. Pessoas que participam de igreja se suicidam. O número de suicidas não entra na estatística. Suicidas não entram na estatística. O índice de suicídio é alarmante. O Brasil é o país com maior número de pessoas que sofrem de ansiedade. E muitas dessas pessoas, provavelmente, possivelmente, que estão dentro das nossas igrejas se suicidam porque elas se cobram, elas dizem, eu sou crente. Crente não é para sentir essas coisas que eu estou sentindo. É porque eu sou fraco. E se eu sou fraco, eu não mereço viver. E aí você não se dá conta de que essas pessoas são fortes. Porque na maioria das vezes sofrem há 15 anos, 8 anos, 5 anos, e não abrem o coração para falar, porque falta em quem confiar. Elas são fortes, porque elas conseguem colocar uma caricatura social que a sociedade cobra, a igreja cobra, mas enquanto por dentro a sua alma está derretida. Talvez você sofre e você não se dá conta de que está recalcando as suas dores simplesmente para não demonstrar que precisa de ajuda. Quando você vê, escute o que eu vou te falar, isso é científico. Pessoas que agridem, pessoas que maltratam e que machucam, é um instrumento de defesa que esses sofredores e essas sofredoras têm. São pessoas adoecidas em sua alma. E que na maioria das vezes há uma cobrança de si mesma tão grande que não se percebe que é frágil, que está doente e que precisa de socorro. O abraço da característica dessas duas mulheres falam muito para nós. Nós precisamos, meus irmãos, não ter armas na mão para ferir, porque palavras ferem mais do que armas, do que espadas. Nós precisamos ter doçura naquilo que nós falamos, e precisamos ter alento naquilo que nós expressamos sobre o outro. Nós precisamos acolher o outro, compreender o outro. Se nós não fizermos isso, nós não vamos compreender a magnitude do que é ser igreja. A pandemia ainda não passou. O momento mais crítico dela, possivelmente. E sabe o que foi que a maioria de nós aprendeu? Nada. Nós não aprendemos nada.
Nós continuamos sendo arrogantes e egoístas. Nós continuamos pensando em nós e não nos outros. Muitos de nós. Nós continuamos a guardar os ressentimentos dos outros, mágoas dos outros. Nós não aprendemos nada. Se você morresse amanhã, qual é o legado que você ia deixar? Pensou nisso? Se você morresse amanhã, qual o legado que você ia deixar? Alguém chegaria assim à beira do seu caixão e diria: meu Deus, como vai fazer falta essa pessoa? Quantas vezes eu não cheguei até ela e eu rasguei o meu coração porque eu confiava bastante nela. Quem vai me ouvir agora? Quantas vezes eu liguei certas horas para tratar de coisas bobas que pareciam não ter o menor valor, e ela me deu a máxima intenção, fazendo das minhas bobagens as coisas mais importantes do mundo. Ou será que alguém vai dizer: já foi? Pensa numa desgraça de gente que lançava farpa para tudo que era lado, que era cheio de ódio por dentro. Até o que comia, ele fazia mal o que comia, porque o doente era essa pessoa. Está aí uma pessoa que ninguém vai sentir falta. Você está entendendo? Eu quero que você pense sobre isso, porque exatamente são essas coisas que marcam a jornada da nossa vida. Deus não te chamou a existir para encher linguiça, para ocupar o espaço, para tomar o tempo. Deus chamou você a existir porque Ele tem projetos grandiosos, e você, na sua tolice, na sua forma de pensar, você tem travado muita coisa importante que poderia acontecer e não acontece. Você não é marionete na mão de Deus, nem tampouco na mão do diabo. Você pensa, você é inteligente, você tem capacidades, Deus te formou para isso. Deixe de colocar culpa no diabo das bobagens que você pensa e que você faz. Conhece aquela história do homem que tinha, do diabo que soltou um jumento? Não? O diabo viu um jumento amarrado, o diabo foi lá e soltou o jumento. O jumento viu uma plantação de melancia no cercado do vizinho, pulou, comeu melancia, pisou melancia, quebrou a melancia. O vizinho, quando viu o jumento do vizinho estragando a lavoura dele, ele foi lá, pegou uma arma e atirou, matou o jumento. O vizinho, quando saiu, viu o jumento solto, não sabia quem tinha desamarrado, foi lá e foi brigar com o vizinho. Quando foi brigar com o vizinho com arma na mão, matou o vizinho que foi brigar na casa dele. Quando o filho do vizinho viu que o pai dele havia morto, ele já foi correndo com arma na mão e matou o outro vizinho. Tragédia. E aí alguém perguntou: diabo, olha o que você fez. Aí o diabo responde o quê? Na ilustração: eu não fiz nada, eu só soltei o jumento. Foram eles que fizeram. Pode passar? O que tinha nessa comunidade que era tão extraordinária, já que ela era uma igreja modelo? Lê esse texto aí, todos juntos. 1, 2, 3.
Ele diz, olha, eles estavam sempre juntos, pode passar. Ó, eles tinham dedicação ao ensino, dedicação ao falar, dedicação ao ouvir. Eles tinham perseverança na comunhão, ou seja, não era qualquer historinha de Trancoso que quebrava as relações dos irmãos, não. Não era qualquer fofoca que quebrava a relação dos irmãos, não. Não era qualquer sofrimentozinho que o irmão já ficava emburrado com o outro, não. O texto diz que eles eram perseverantes na comunhão. Eles tinham partilha, ou seja, eles partilhavam o pão e viviam em oração comunitária. Eles tinham um hábito que tornou eles tão fortes, tão implacáveis, que sem internet, sem carro, sem Uber, sem pop, sem Vixe, sem nada, nem barco, porque embarcação de grande porte era caríssima. Eles chegaram até nós. E com tudo isso, carro, internet, avião, lancha, barco, submarino, metrô, trem. Onde é que você chegou com a pregação do Evangelho? Quem você evangeliza? Quem você fala do amor de Deus? Eles não tinham uma igreja que apresentava Deus por palavras. Esse é o problema desse tempo. Eles apresentavam Deus na vida deles. Você quer ver Deus? Você quer ver Deus? Quem quer ver Deus aqui? Olhe para as minhas atitudes. Nós hoje temos muito discurso e pouco Deus. Muito discurso e pouca atitude. Muita falácia e pouca prática. Ele diz mais, que havia gratidão e louvor, era isso que permeava a atmosfera daquela igreja. Tudo isso está escrito em 2 versículos praticamente. Se nós fizéssemos aqui uma expositiva, nós tínhamos um sermão possivelmente para 5 pregações. O que é que nós estamos fazendo, irmãos, com o grande valor de sermos igreja? Pode passar. O que é isso? Lê para mim. E o que é isso? O que é isso, gente? Você já aprendeu. O que é isso aí? Que palavra? Essa palavra grega quer dizer o quê? Igreja. A palavra se divide em eclesia, ou eclesia. A palavra eclesia, ela tem um sentido que nasce lá com paracaléu, que é chamar para junto. A palavra ek é fora. Ele diz, olha, vocês são chamados, o eclesia, são chamados para fora. Fora de quê? Fora do sistema do mundo. Fora do governo das trevas. Eu, sendo parte do corpo de Cristo, sendo aceito nessa comunidade, eu não faço mais parte do que esse povo pensa, do que esse povo diz, do que esse povo ensina. Eu vivo na comunidade dos santos. Eu vivo uma outra realidade. Deus me chamou para viver um outro momento. Eu nasci de novo, não sou mais velho. Não aquela criatura.
E sendo essa nova criatura, ele diz: experimente agora o que é novo. Viva isso aqui que é novo. Se nós conseguirmos fazermos isso, nós estaremos compreendendo de forma clara o que significa realmente ser igreja. E ser igreja, eu vou repetir, não é isso. Eu penso que em dado momento isso até atrapalha. Porque aqui tem líderes, e muitas vezes liderança é poder, e poder envolve conflito. Se não é conflito entre os líderes, é conflito de liderados com os seus líderes. Mas não deveria existir. Por outro momento, há talvez aqueles que desejam também liderar. E quando não conseguem liderar, se sentem frustrados. E ficam chateados por isso. Porque o poder é uma tentação e destruidora. Eu sempre lembro das sábias palavras de um pequeno gênio, um pequeno filósofo que nós conhecemos, não vou citar os nomes para não comprometer a família. Mas numa das suas tarefas no dia a dia, o pai pergunta: meu filho, a escola quer saber das coisas que você fazia quando bebê e não faz mais. Aí ele respondeu: não uso mais fralda, não uso mais mamadeira. E agora? O que um adulto faz que você gostaria de fazer? Acho que é mais ou menos assim. E ele simplesmente disse: eu quero é mandar. Porque a minha irmã manda em mim, a mamãe manda no senhor, o senhor também manda em mim, e eu não mando em ninguém. E o pai disse: que é isso, meu filho? Sua mãe não manda em mim. Já vou, amor. Brincadeira. A criança, ela nos ensinou, por meio dessa forma de pensar, que mandar é bom. Só que nós nos esquecemos que a quem mais é dado, mais é. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós estamos aqui para servir. O grande exemplo é quando Jesus ele recebe os discípulos, ele coloca uma toalha sobre os lombos, e quem faz isso? É o senhor da casa ou o escravo? O escravo. E aí ele pega a toalha, ele pega a bacia de Ogdá, não vai fazer despacho, é porque era de barro ou louça. E ele se assenta no chão, e ele começa a lavar os pés dos seus alunos, e um aluno diz assim: ó Caio, o senhor não me lavarás os pés. Por quê? Porque é nos meus pés que eu tenho unhas cravadas, é nos meus pés que eu tenho um chulé agressivo, é nos meus pés que eu tenho uns torrões aqui, sabe, no calcanhar que está lascado, é nos meus pés que eu tenho aí negocinho aí, porque eu pisei no xixi do cachorro, então no meu pé ninguém toca, no meu pé aqui ninguém toca. Aí o Senhor diz assim: ó, eu preciso tocar seus pés, porque é os seus pés que sustentam o seu corpo, é os seus pés que seguram o fardo, é os seus pés que suportam a tua caminhada. Aí ele diz: bom, ficou pensativo. Aí ele fala assim: mas se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ele pensou em quê? Ter parte?
mas poder igual comunhão com Ele. Peraí, então me lava lá o corpo todo. Se os pés me dá ter parte, imagina se eu lavar o sovaco, se eu lavar a barriga, se eu lavar tudo. Aí o negócio é completo. Ele disse, não, só os pés. Ele nos ensina que é preciso que nós estejamos com as nossas sandálias, com os nossos sapatos, com os nossos tênis, bem facinho de ser tirado, bem facinho de ser tocado, porque o Senhor quer tocar as nossas vidas para tratar a nossa vida, para tratar o nosso jeito de ser, para dizer para nós que tem jeito e que Ele está disposto a resolver esse problema na nossa vida. Mas é preciso que eu também não interrompa aquele que vai fazer a obra, porque se ele tivesse interrompido, ele não poderia exercer a excelente obra que fez na vida de Pedro. Você entendeu? Pois guarde no seu coração. Eu queria orar com você agora. E depois o louvor vem, a ceia será ministrada, distribuída hoje por a irmã Elô ajudando, diaconisa Graça, diaconisa Zuleide, mas Zulene não, Zulene já foi, mas Zuleide e irmã Rita, essas 4 mulheres bonitas e maravilhosas sairão ali, pegarão as bandejas e trarão para nós. Presbítero Glauber vai fazer a leitura e oração pelos elementos para que possamos participar. Amém? Fique de pé, vamos orar. Você deseja essa noite renovar a tua aliança com o Senhor? Você deseja pedir ao Senhor, Senhor, toca no meu coração, arranca essas unhas cravadas, mexe nesse negócio que está errado e vem tratar a minha vida conforme o teu querer santo. Pois se você assim o deseja, onde você estiver, diga eu quero, levante sua mão, eu quero orar com você agora e dizer, o Senhor, Ele pode fazer uma mudança extraordinária em sua vida. Deixa o Senhor te tocar. Amém? Vamos orar. Pai amado, eu te dou graças por esta noite, te dou graças pela palavra que falou o meu coração. Peço que o Senhor ajude a tua igreja nesse processo de ser corpo, de compreender ser filho de Deus. Nos ajuda, ó Pai Santo, e faz florescer em nós aquilo que teu Espírito Santo já tem nos ensinado por meio da tua santa palavra. No nome de Jesus, amém. Podem sentar.
vaidade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança
Ficou alguém sem receber os elementos? Chega aqui na frente. Mais alguém? Peguei, gente. Pegou o pão? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto e dando orientações acerca da ceia do Senhor, ele disse assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Trazendo à mente o sacrifício do Senhor Jesus e se apoderando daquilo tudo que foi conquistado na cruz em seu favor, para que e do seu chamado como filho do Senhor Jesus para fazer parte deste corpo de Cristo, eu convido todos a participarem do pão. Maravilhoso Deus, Pai querido, Senhor, te agradecemos por este pão, Senhor, que tu colocas, Senhor, aqui à mesa, Senhor, para que estejamos lembrando que o teu corpo, Senhor, levou sobre si todas as dores que deveriam ser nossa. Levou, Senhor, sobre teu corpo todos os golpes do pecado que deveriam vir sobre nós, Senhor. O teu corpo, Senhor, que sofreu as dores para que, Senhor, pudéssemos ser comprados e se tornar contigo um só corpo, Senhor. Em memória do teu grandioso ato de amor é que participamos e partilhamos neste momento, Paizinho. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nessa convicção que você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, e que nos dias de hoje você vive a esperança de um dia morar com o Senhor Jesus no reino eterno, contemplando o Senhor Deus, aqui eu convido todos a participarem deste cálice. Ó Senhor, de semelhante modo, te agradecemos, Senhor, pela lembrança, Senhor, que esse cálice nos traz. Que o teu sangue, Senhor, foi derramado naquela cruz. Um sangue, Senhor, que de inestimável valor. Um sangue precioso é o preço que foi pago, Senhor, para que eu pudesse ser comprado e resgatado, Senhor, e redimido. Maravilhoso Deus, somos gratos pela tua gloriosa graça e pelo teu generoso amor em nosso favor. Em nome do Senhor Jesus, que em ti confiamos e em ti esperamos. Amém, Senhor. Obrigado, meu irmão. Graças a Deus.
Peço que os irmãos passem um cálice para uma pessoa, para deixar aqui. Vamos ficar de pé nesse momento. Apresentar o Francisco, que nos visita. Apresentar a Mona Lisa, amiga da Catarina. Ficamos muito felizes com a vinda de vocês. Vamos aplaudir a Deus para a vida dessas pessoas. O Francisco é aquele rapaz ali atrás, de camisa cinza. E eu quero orar para encerrar pelo casal também, o John e a Elaine. Quero convidá-las a vir um pouco mais aqui à frente. Orar para que Deus possa fortalecer esse casal, abençoá-los, encorajá-los nas decisões da vida. E eles estão nessa noite aqui, o casal. Sempre tem vindo o John, tem vindo só. E hoje a Elaine também veio. Para que Deus possa dar direção para eles. Ele sabe como tem sido os dias difíceis, mas o Senhor vai dar vitória no nome de Jesus. Amém? O João estava me falando que ele está muito interessado em congregar conosco, né? E eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. A Elaine está em oração também, pedindo direção de Deus, e que assim Deus dê graça sobre eles, tá bom? Algumas pessoas já viram no grupo o nome do Joilton, né? Esse moço bonito aqui. E a Laís, que é a sua noiva, né? Essa moça também, bonita, para combinar com um rapaz bonito, né? Eles já têm vindo, já têm estado alguns dias. Eu não sei se foi apresentado à igreja, né? Esse casal, jovem casal. Mas eu também queria convidá-los para vir aqui. De repente eles, a igreja, dá-se uma olhada. E... embora já conheçam, né? Pode ficar de frente mesmo para a igreja. Eles já congregavam na igreja Sara Nossa Terra. E aí, por morar mais próximo aqui da igreja, estão frequentando, já está no grupo da igreja. Eu queria que nós, irmão, colocássemos no nosso coração esse sentimento de acolher. Porque quando a gente visita um ambiente, ou muda de igreja, ou muda de bairro, muitas vezes nós ficamos assim meio que soltos, certo? Então eu queria que vocês abraçassem, né? Eu estou falando no sentido figurado, tá bom? Se quiser pode abraçar também, se permitir, claro. Então assim, abraçar, dizer, olha, sejam bem-vindos, vocês fazem parte da gente. Não somente para cultuar junto, mas quando tiver dor de dente, se precisar ir para o hospital e eu tiver com condições, liga lá que eu vou deixar. Isso é ser igreja, tá bom? Isso é ser igreja. Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças por esses dois casais. Eu quero te dar graça por tua bondade e misericórdia que se revela a cada dia. Eu quero te dar graças, ó Pai de misericórdia, porque o Senhor tem despertado no coração, ó Deus meu, de tanta gente o desejo de estar te servindo, de estar congregando, assim como eles têm feito. Te peço, ó Pai, por tua igreja, que nesse momento tão especial, agradece o Senhor pela morte do Cristo bendito na cruz do Calvário. Te dou graças porque Ele está ressuscitado e que em breve virá nos buscar. Abençoa o teu povo, ó Pai de misericórdia, dá uma semana de paz, de bênção, de saúde. Ó Deus amado, prepara tudo o que for necessário para o evento da Festa do Milho, porque tem sido sempre um marco de alegria, de celebração e de comunhão para a nossa igreja. Abençoa o teu povo, nutre o que falta, nutre as necessidades, traz resposta efetiva aos problemas, traz solução àquilo que está aquém das nossas capacidades. E assim, meu Deus, nos abençoa, porque somos carentes da tua bênção, no nome de Jesus. Que a graça do Cristo bendito, a doce consolação do Espírito Santo e o amor transformador de Deus transborde em tua vida e em teu coração, hoje e sempre. Boa semana, tá bom? Tá aqui os casais, se aproximem, se apresentem, tá?